Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste sábado que será marcado pelo último dia de preparação dentro do CT Moacir Barbosa para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. É jogo decisivo, é jogo grande, é jogo perigoso para o Vasco. Sábado que também, é claro, ficará marcado por avanço na questão do treinador. O Vasco segue mais ativo do que nunca no mercado, sob o comando de Pedro Martins, o novo diretor executivo do Cruz Maltino, buscando definir quem será o novo comandante dessa caravela Cruz Maltina. E é claro, a gente vai trazer novidades aqui neste Acorda Vascão sobre essa situação. Fala também sobre algumas informações importantes envolvendo as contas do Vasco da Gama. Um balanço que foi muito criticado por parte da associação e receitas que preocupam o torcedor. Mas enfim, vascaíno, tudo isso você verá aqui agora neste vídeo. Porém, antes de começar, é claro, né, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Não sei se vocês estão percebendo aí, ó, estamos com 127 mil inscritos. Estamos com muitos inscritos e queremos, é claro, chegar à marca dos 128 mil. Porém, para isso, precisamos de você, precisamos da sua ajuda. Então você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Além disso também, muito importante, deixe o seu like, ou seja, curta o nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho e não deixe de deixar aí embaixo também o seu sininho de notificação ativado. Show, Vascão? Vambora então, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente este Acorda Vascão com você, torcedor vascaíno, falando, é claro, né, sobre essa preparação importante, pois hoje, sábado, será marcado pelo último dia de treinos no CT Moacir Barbosa para o jogo que estará acontecendo amanhã contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Hoje, mais conhecida, porém, como Liga Arena, né? Um jogo importante, um jogo decisivo, um jogo que envolve muita coisa para o Vasco. O Vasco que chega para esta rodada após uma goleada sofrida contra a equipe do Criciúma nesse último sábado em São Januário. Um Vasco que chega com a estabilidade de ainda não ter um técnico na beirada de campo. Um Vasco que chega com a estabilidade de ter o seu torcedor hoje completamente desesperançoso com relação ao restante da temporada. Um Vasco que chega preocupado também pela ausência do, muito provavelmente, seu camisa 10 francês Dimitri Payet, pois hoje será o último dia de avaliação para que o departamento de futebol do Vasco entenda se Payet terá ou não condições de estar presente. Então é um sábado que fecha a preparação, mas que ainda deixa vários pontos de interrogação dentro do torcedor para essa partida de amanhã. Fica-se a grande dúvida, o que será do Vasco contra o Atlético Paranaense? Será que, como a gente comenta com vocês nos nossos vídeos, vai ser o Vasco que enfrentou o Criciúma no último sábado e foi goleado pelo placar de 4-0? Vai ser o Vasco que enfrentou o Água Santa e dentro de São Januário empatou e quase perdeu para o Água Santa pela Copa do Brasil? Ou vai ser um Vasco que enfrentou a equipe do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo no Campeonato Carioca, empatou nos dois clássicos e venceu o Botafogo pelo placar de 4-2 com muita autoridade? Qual será o Vasco que vai a campo? São dúvidas que surgem, né, na cabeça do torcedor para esse próximo domingo. E nós, é claro, só iremos ver qual será o Vasco a partir do momento que a bola rolar. Vai ficar essa responsabilidade a Rafael Paiva, de fazer com que o elenco volte a ter confiança e volte a desempenhar um bom futebol, que não foi visto nessa temporada de 2024. E falando em técnico, o tempo é curto. E é algo que me preocupa, porque a gente aqui desse lado, a gente sabe o que acontece. A gente aqui desse lado sabe as informações com uma maneira de, querendo ou não, mais, né, autoridade. Mas a gente tem um refino maior do que está acontecendo. E eu acredito que não apenas eu, porém, a grande maioria hoje dos veículos de comunicação que falam de Vasco tem algo em comum, tem um pensamento em comum, que é: hoje o que o Vasco passa com relação à procura no mercado pelo seu treinador é uma baita de uma tranquilidade.
Essa é a minha impressão, a partir das conversas que a gente tem, a partir das notícias que a gente busca, que o Vasco hoje passa uma sensação de tranquilidade no mercado. Que está à procura de um técnico, mas não está desesperado. Que está tranquilo. Deixa o Rafael Paiva lá, sabe? Essa é a sensação. Vamos ver no que vai dar. Se der bom, deixa ele. Vai levando. Se não der, a gente corre por um treinador. Essa é a sensação. Porque a gente até o momento não vê um Vasco que negocia com ninguém. E o Vasco não negocia. O Vasco apenas conversa. Não houve negócio com nenhum treinador ainda. Não há nenhuma negociação aberta. E não sei se o Vasco tem tempo para isso. Eu não sei da onde que o Vasco hoje tirou essa calma para fechar um técnico, gente. E é completamente surreal. Até os nomes que o Vasco hoje busca. Muitos nomes, eles são colocados sim por meio de empresários. O mercado do futebol é um mercado sujo. É um mercado que quem souber desenrolar no mercado valoriza o seu nome. E dois nomes surgiram, a gente até trouxe essas informações, que foi algo muito mais colocado por meio de empresários do que realmente algo que aconteceu. O caso do Léo Condé, que hoje é o técnico do Vitória, que foi um nome que, de acordo com informações, o empresário do jogador estaria até se reunindo com a diretoria do Vasco da Gama na noite desta quinta-feira e não aconteceu. O Léo Condé, até após a partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, falou sobre isso, né? Confirmou que com relação ao Vasco, nada chegou até ele. Então, assim, algo muito mais forçado por meio de empresário do que realmente que aconteceu. E o nome do Fábio Carille, um outro nome que o próprio canal Atenção Vascaínos na noite de ontem fez questão de dizer. Foi uma estratégia do empresário de tentar valorizar o treinador, e é algo normal. O Vasco é um clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco, querendo ou não, é um clube que em 2 janelas pagou mais de 200 milhões de reais por contratações. O Vasco é hoje um clube assim que é visto com bons olhos, é um clube de massa, é um clube midiático, é um clube de jogadores de seleção brasileira. Mesmo no momento ruim, leva jogadores à seleção. Então é um outro clube com relação a Santos, a Vitória. Então qual é a estratégia? O Fábio Carille tá bem no Santos, Léo Condé tá bem no Vitória. O empresário chega e fala assim, ó, o Léo Condé tá afim de fechar com o Vasco, ó. O Vasco procurou o Léo Carille, ó, o Vasco procurou o Léo Condé. E sabe o que o Vitória vai fazer? Sabe o Santos vai fazer? Chega aqui, ó, no seu treinador, chega no Fábio, ou chega no Léo. Léo, senta aqui, cara. Senta comigo, vamos conversar desse contrato. Pô, o Vasco tá me procurando. Não rola de a gente aumentar esse valor salarial, não rola a gente aumentar esse valor da multa, não rola a gente aumentar esse tempo de contrato, é tudo estratégia. E a informação é que situações como a do Fábio Carille, como também a do Léo Condé, foram estratégias de empresários visando uma valorização dos treinadores, né? E ontem mais um nome surgiu. A gente até o momento está passando essa informação a vocês, iremos apurar durante esse sábado, mas a informação é de que um outro nome também de um mercado de menor prateleira no futebol brasileiro está na mira do Vasco, que é o nome de Mariano Gustavo Sosso, 43 anos, argentino, que hoje comanda a equipe do Sport. O nome, e começou a carreira como técnico profissional lá em 2015 no Real Garcilaso. Passou por Sport Cristal, também do Peru, Gimnasia, Defensa e Justiça, São Lourenço da Argentina, Emelec do Equador, e hoje vive um dos grandes momentos da sua carreira sob o comando do Sport Clube do Recife. 2024 são 27 partidas, 17 gols marcados e a conquista da Copa do Futebol Pernambucano. Qual é a informação? A informação é que, em busca de um treinador, o Vasco sondou a situação do técnico Mariano Sosso. O Vasco pediu informações sobre o salário e a multa rescisória do argentino. Lembra que a gente falou que o Vasco não ia negociar com ninguém? De acordo com informações de Lorena Moreira, lá da Bandeirante, a situação com Leonardo Sosso, Mariano Sosso, perdão, é igual. Nenhuma proposta, nenhuma negociação, apenas um interesse. É um treinador assim muito bom, de fato, que vem desempenhando um excelente trabalho no esporte, é o que a gente tem a dizer. É um nome que, além da conquista da Copa do Campeonato Pernambucano, ele na Copa do Nordeste fez com que o Sport tivesse a melhor campanha no Grupo A, com 17 pontos. Hoje o Sport, inclusive, está na semifinal da Copa do Nordeste, vai enfrentar a equipe do Fortaleza pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mariano Souza também comanda, né, o Sport Clube do Recife. Hoje o Sport na Série B do Brasileirão é uma das melhores equipes, está aí nesse momento olhando para a tabela exatamente na primeira colocação, com 3 partidas e 3 vitórias. Então, assim,
É um técnico muito gabaritado, é um técnico que vem desenvolvendo um excelente trabalho à frente do Sport, de acordo com informações. É um nome aí que o Vasco, nesse momento, analisa. É um nome que o Vasco, nesse momento, sonda. A reportagem, inclusive, da própria Bandeirante apurou que a sondagem ao treinador aconteceu por meio dos representantes do grupo do Vasco da Gama da SAF Cruz Maltina. Lembrando, o Vasco tem como prioridade um técnico estrangeiro. Mariano Sosso é exatamente esse nome, né? Um argentino, estrangeiro, jovem ainda, de ascensão na carreira e que poderia ajudar muito o Vasco. Um nome que cai muito no perfil do que o grupo norte-americano quer e cai muito no perfil do que o Pedro Martins gosta. Se a gente olhar para o Cruzeiro, dos 5 técnicos, nenhum foi medalhão. Todos foram nomes que vieram com essa bagagem de aposta. Uma aposta, um nome desconhecido, chegaria para resolver e elevar o seu nível, né, de prateleira no futebol. Foi assim com Pepa, foi assim com Pedro Solano, foi assim com vários outros nomes, e é o objetivo de Pedro Martins no Vasco. Então, mediante a isso, não surpreendam se Mariano Sosso tiver aí as negociações fomentadas e intensificadas nessas próximas horas, por ser um nome que hoje cai muito no perfil daquilo que o Vasco procura no mercado. Assim, é claro, a gente não pode falar muito. Não acompanho o esporte, não sei como o esporte joga, mas mediante aos números é inegável que hoje Mariano Sosso realiza um excelente trabalho no Esporte Clube do Recife, com 27 partidas e 17 vitórias, assim como fez um bom trabalho no FC Melgar, no Peru, na última temporada, com 18 vitórias e 38 partidas, fez um bom trabalho no Raigas, também do Chile. Então a gente não pode falar de forma negativa, porque os números, assim, não deixam, né? Mas não sei se seria o melhor nome para chegar e pegar essa pinimba que hoje é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Certo é, o Vasco está no mercado, o Vasco procura um técnico, alguns nomes procurados, outros sondados, muitos na lista, mas nenhuma negociação acontece. É a passividade, hoje, infelizmente, da SAF Cruz Maltina. E falando em SAF, vamos falar aqui com vocês sobre receita, porque é uma das grandes polêmicas, né? Nesses últimos dias, foi divulgado o balanço da SAF. E o balanço, assim, preocupou muito. A gente quer separar um vídeo para falar sobre esse balanço, mas esse balanço da SAF foi algo preocupante, porque o Vasco teve déficit no ano de 2023, ou seja, o Vasco arrecadou menos do que pagou, então foi um déficit financeiro, a dívida aumentou do Vasco. É a partir do momento que o Vasco foi vendido para o grupo norte-americano, o objetivo não era que isso acontecesse, que a dívida aumentasse, mas sim diminuísse. E o vice-presidente Felipe Carregal Stantibok, acho que é assim que se fala, vice-presidente jurídico hoje do Vasco, da gestão de Pedrinho, ele fez duras críticas ao balanço da SAF. Um balanço que, de acordo com o mesmo, evidencia a gestão caótica da 777 Partners. E a gente, é claro, vai fazer questão de trazer aqui algumas das palavras a vocês. Como a gente falou, a gente vai fazer um vídeo exclusivamente sobre SAF 777, tem muita coisa a gente colocar na mesa. Mas olha as palavras aí do Felipe, abre aspas, vamos lá. No português, claro, estão enxugando gelo. Todo mundo sabe que essa estratégia não ataca a origem do problema. A dívida nunca será paga. Em resumo, a situação é péssima e pior. Continua a crítica considerando o aporte desse ano e do ano que vem, que será o último. Mesmo assim, a Vasco SAF ainda continua no vermelho. Estamos muito preocupados com o futuro do Vasco. Temos bons exemplos das SAFs no Brasil que estão atacando a dívida e reduzindo o passivo rapidamente. O Bahia é uma delas. Se você mata a dívida, o que entra para a SAF entra limpo no caixa. Para investimento, esse é o primeiro grande passo em direção ao equilíbrio financeiro. A Vasco SAF, como se vê no balanço, está bem longe disso. E uma das palavras onde diz sobre essa gestão caótica, né, da 777, se diz assim, ó, abre aspas novamente. A gestão da SAF é totalmente contrária às diretrizes definidas na lei da SAF. Não tem gestão profissional, não tem governança, não tem transparência, não tem investimento em estrutura, até hoje não temos um CT digno. A lei da SAF foi criada para, além de oxigenar clubes em dificuldade financeira, trazer gestão profissional para o futebol. A 777 está fazendo ao contrário. Então, assim, duras críticas por parte do Felipe ao que hoje vem acontecendo no Vasco. Porque a gente fez questão de trazer isso. Porque é uma postura de alguém que hoje está dentro do Vasco da Gama. Está dentro lá da gestão do Pedrinho. Que está hoje, nesse momento, com o grupo que lidera o associativo. Evidencia-se mais do que nunca que há uma grande insatisfação com a 777. A informação que a gente trouxe, né, através das palavras de Roger Flores, que o Pedrinho foi a Brasília, ao STJ, para tentar mudar o contrato, não é mentira. Vai ter mudança aí pela frente. Pedrinho vai fazer de tudo para tentar sim romper esse contrato com o grupo norte-americano, tirar a 777 do Vasco e mudar a situação. E olha, meu amigo torcedor, é caótico sim. A gente que está aqui desse lado busca estudar,
E é preocupante hoje o que vem acontecendo do Vasco. É preocupante se olharmos para a receita, é importante se olharmos pelo lado de organização, é importante se olharmos pelo lado de competitividade no futebol. Tudo é muito preocupante. A ESPN, por exemplo, trouxe alguns números com relação à receita dos 4 grandes. Olha que loucura, né? O primeiro ponto que está aparecendo aí a vocês é sobre o ponto de venda de jogadores, que foi um ponto até bom do Vasco. 125 milhões em venda. O segundo maior com relação a esse valor no futebol brasileiro, ficando atrás apenas de Flamengo, com 303 milhões, e à frente Botafogo e Fluminense. Mas apenas isso. Se olharmos pelo lado, no caso de sócio-torcedor, olha que loucura. Vasco é o terceiro colocado com relação à arrecadação de sócio, ficando atrás de Fluminense e Flamengo, e um pouquinho à frente do Botafogo. E é inadmissível o Vasco da Gama ficar atrás do Fluminense com tal sócio por uma distância tão discrepante. É sinal que, é claro, o time não colaborou dentro de campo, o que evidencia-se a falha no projeto desportivo do Vasco, mas que também a remodelação feita lá no ano passado do antigo senhor Luiz Melo do plano de sócio foi uma remodelação ruim, um fracasso. O Vasco não pode ser o terceiro clube do futebol carioca com relação a nível de arrecadação em sócio-torcedor. É um absurdo assim. Se olharmos pelo direito de TV, evidencia que assim, mesmo com menos jogos disputados que Fluminense e Botafogo, o Vasco arrecada com mais direitos televisivos. O que comprova, é claro, né, olhando principalmente através do dinheiro, do valor, a força potencial e midiática do Vasco. Essa diferença com relação ao Flamengo é algo absurdo, assim, é fora do contexto, fora do contexto. A gente tem que criticar muito isso daí, porque isso faz que o Flamengo saia muito na nossa frente e de todos os outros clubes do futebol brasileiro, inclusive. É algo, assim, injusto. Mas olha como é o Vasco. Passa menos, disputa menos jogos, mas olha a arrecadação de dinheiro com relação ao Botafogo e Fluminense. Consegue ser maior. É a força do Vasco da Gama. A bilheteria horrorosa. Evidencia-se também a necessidade que hoje o Vasco da Gama tem de reformar São Januário. Como o Vasco esgotando todos os ingressos, e olha a discrepância, e olha porque lutam tanto pelo Maracanã, né? Vasco esgotando todos os ingressos, Vasco lotando todos os jogos, levando sempre torcedor aos estádios, tem a terceira maior renda. O Fluminense nunca esgota ingresso, é difícil. Mas olha aí, a segunda maior renda com quase o dobro do Vasco. Evidencia-se mais do que nunca a necessidade de um estádio reformado. E os últimos 2 pontos, que é a premiação, que mostra que, é claro, né, infelizmente, o Vasco não é um time que compete, o Vasco não é um time que chega e automaticamente tem menos renda. 20 milhões em premiação é muito pouco. E também com relação a patrocínio, 49 milhões. Então, assim, tem até mais do que o Botafogo e um pouquinho menos do que o Fluminense no ano passado, mas é pouco pelo tamanho do Vasco. Então aqui, o que eu quero falar com vocês é, o dinheiro acaba entrando, mesmo entrando de uma forma muito inferior a que poderia, né? Assim, o Vasco poderia ganhar mais em premiação, o Vasco poderia ganhar mais em venda de jogador, o Vasco poderia ganhar mais em sócio. Porém, evidencia-se que o dinheiro entra de uma forma errada, não há gestão. Isso tudo é muito preocupante pelo que virá pela frente. O CT ainda não foi reformado, o último aporte está entrando aí. Assim, e a gente fica na dúvida do que irá acontecer com o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa embaixo dessa mesa. Tem muita coisa por baixo dos panos. E a gente deve falar com vocês isso hoje aqui, ó, no Fala Gigante da parte da tarde. Então já te aviso, volte com o timão. Apareceu a notificação? Corre pra cá, que vai ter muita novidade a trazer. Show? A gente fica por aqui, esse foi o nosso vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, ajude o nosso crescimento, compartilhe o nosso conteúdo. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínos. Se inscrevam, vascaínos, rapidinho só pra fechar, né? Se inscrevam aí, cara. Isso é muito importante mesmo. Eu sei que muitos de vocês chegam aqui e não se inscrevem. Mas se inscreva, rapaz. É rápido, é fácil. Ajuda muito. Show? Conto com você, hein, Vascão. Vamos que vamos. Agora sim. Fiquem com Deus. Compartilhem. Ajudem o nosso crescimento. Saudações vascaínas.